Pode aplaudir bem forte a Jesus, aleluia, glória a Deus. Essa época eu era roqueiro, tá, gente? Já vou mandar parte desse vídeo pro Maurício já editar lá, fazer lá na inteligência artificial. Bota um rock lá, estilo Oficina G3, quero ver tocando lá, né? Eu já fui roqueiro, o Maurício já foi pagodeiro, já montamos, fizemos tudo nessa vida. Glória a Deus. Pode se sentar um minutinho, o pessoal vai passar um vídeo do nosso evangelismo, que nós fizemos evangelismo lá na casa de recuperação. Nós fizemos uma visita, na verdade, né? Como somos chamados para fora, é bom você saber o que está acontecendo também do lado de fora da igreja, né? E nós tivemos esse prazer de também ajudar e colaborar. E o Senhor tem nos dado essa marca, essa prosperidade. Vira para o seu irmão e fala o seguinte: você é mais próspero do que você imagina. Amém, glória a Deus. E aí nesse vídeo nós cruzamos céus e terra, fica lá no Riacho Grande, mas o Riacho Grande é grande mesmo. Porque você tem que pegar uma balsa, né? A Grace não sabia, a Grace tem medo de bafo. Só ficou sabendo quando chegou lá. Pá, ninguém me avisou nada. Falei, agora você vai na unção, na coragem, vamos ultrapassar esse rio. E sorte sua, porque no Riacho Grande tem mais 2 balsas mais para frente, né? Pegou leve com ela e foi uma balsa só. E tá preparado o vídeo aí? Ah, não acho. Ah, é verdade, esqueci de avisar vocês, né? Era para ter passado no domingo passado, mas tá no pente. Tá, então nós vamos passar esse vídeo para vocês. Também quero falar que nós tivemos ontem 24 horas com Deus. Meu Deus do céu! Foi unção, foi glória, rajada de glória de fogo, unção. Quem esteve aqui pode aplaudir bem forte ao Senhor, aleluia. Foi um tempo poderoso. Começamos na sexta-feira, 8 horas da noite. Terminamos no sábado às 8 horas da noite, fizemos um relógio de concordância, nós ficamos aqui orando, buscando, clamando, orando deitado, sentado, em pé, adorando, o céu desceu, intercedemos por você, pela igreja, pelo Brasil, por esta cidade, pelo bairro, intercedemos pelas famílias e temos certeza que um tempo novo começou por conta deste posicionamento. Eu lembro de um 24 horas com Deus que nós fizemos há muitos anos atrás, nós já tínhamos esta dinâmica, esta disciplina e tinha até o Sambódromo aqui em Santo André, né? E no meio daquele 24 horas, eu peguei um jovem que fazia parte aqui do nosso grupo, que o Rodolfo, falei, vamos sair, deixa o pessoal orando aqui. Nós ficávamos 24 horas na igreja mesmo. Vamos sair, vamos até o centro de Santo André e depois a gente volta. Nós fomos lá e derramamos óleo da unção lá na Avenida Firestone, que era o Sambódromo lá, que você sabe que acontece de tudo. Quando acaba o samba, quando acaba estas passeatas, o pessoal encontra gente morta embaixo da arquibancada, mulher que engravida nesse meio dessa bagunça, é gente que é esfaqueada, tem de tudo. E aí nós derramamos aquele óleo, nós oramos, nós decretamos a falência da ação do inimigo. Pessoal, daquela época, quase 10 anos atrás, até hoje, nunca mais teve samba em Santo André. Então eu creio que realmente algo acontece no mundo espiritual. Então sabe que a tua casa ficou e ainda está debaixo de uma cobertura de oração. Amém? Glória a Deus. No próximo ano eu quero você participando. Pastor, não consigo ir. Ora na sua casa. Mas separa um período. Porque sabe qual foi a resposta que Jesus falou para os seus discípulos quando eles não conseguiram orar, ficaram dormindo lá no Monte Getsemane? Nem uma hora pudestes velar comigo, não é? E nós ficamos aqui, fizemos relógio de pelo menos de 1 hora de oração. Teve até gente olha, gente, tem que denunciar aqui. Pessoal que era para estar aqui pelo menos 3, 4, 5 horas, não conseguiu nem se posicionar, nem colocar o seu nome à disposição, mas eu estou exortando no amor para que você aprenda que o seu posicionamento traz portas abertas no mundo espiritual e na sua vida também. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Está tudo preparado? Vamos ver então, ver e assistir esse vídeo. Galera, bom dia povo de Deus, chegamos aqui na casa de recuperação Labaredas. Olha só que ambiente lindo e maravilhoso, as pessoas se recuperarem e serem libertas do vício das drogas, das garras do diabo. Vamos trazer algumas cestas básicas aqui, aquelas que nós temos na nossa igreja, a igreja Atos se posicionando, fazendo essa doação. Chegamos aqui com o time, então sempre que você estiver no seu momento de intercessão, interceda também por esta casa de recuperação Labaredas. Tem uma galera lá embaixo, né? O pessoal que está aí no processo
processo de recuperação. Vem aqui comigo. E aqui, paz, irmão, qual é o seu nome? Wagner. Aqui está com o irmão Wagner aqui, ó, mandando um abraço para todo mundo. E trouxemos aqui o time de peso para dar esse suporte. Eu tô daqui, ó, as missionárias da Igreja Atos vieram juntas aqui, ó, para trazer com a gente trazer essas cestas básicas para a galera que está nesse processo de libertação. Deus abençoe a todos e ore pela Casa de Recuperação Labaredas. Glória a Deus, queridos. Olha que bênção aqui, o ambiente, eles se reúnem, eles louvam ao Senhor, são ministrados. Olha que ambiente gostoso, né? No meio dessa simplicidade é onde que Deus habita e onde acontece transformação de vidas. Que bênção, né? Glória a Deus. Aqui é o ambiente da Casa de Recuperação Labareda. Deus abençoe todos. Aleluia. Glória a Deus. Então saiba que você, todo primeiro domingo do mês, nós temos aqui o nosso domingo das primícias. Você pode trazer também o seu alimento. Você é mais próspero do que você imagina. Pastor, eu tenho 2 pacotes de arroz em casa. Traz um, semeia. Sabe o que vai acontecer? Não vai faltar na sua casa. Porque a prosperidade começa na mente e em nosso coração, entregando aquilo muitas vezes que nós temos do pouco. E o Senhor vem com a ação dele, como diz a palavra, vem o mover profético e não vai faltar azeite na botija e nem farinha na panela, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Glória a Deus. Então pode aplaudir ao Senhor nesta hora em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar em pé então em nossos lugares, queridos. Nós estamos numa série também maravilhosa. Que série que nós estamos aprendendo aqui? Fruto do Espírito. Série Fruto do Espírito. Aleluia. E me deram a missão de também falar sobre nesta série. E hoje eu vou falar uma parte interessante. Quando eu assumo o trono. São as obras da carne, não é verdade? Gálatas capítulo 5, verso 16. Gálatas 5, 16. Olha o que diz na palavra do Senhor. Por isso, digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. E o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas, o que diz a palavra? Não herdarão o reino de Deus. Amém? Coloca a sua Bíblia no seu coração nesta hora. Aleluia. E com os teus olhos fechados, peça para que o Espírito Santo fale com você nesta noite. Aleluia, Ele está aqui. Espírito Santo de Deus, obrigado por este tempo. Obrigado por essa nova estação que começa hoje. Te agradecemos e te rendemos glórias neste lugar. Nós queremos ser guiados por Ti, Espírito Santo. E desde já, antes de começar a pregar, já te peço, vem reinar em nossos corações. Seja entronizado Jesus em nossa vida. Como nós profetizamos durante 24 horas, também queremos profetizar agora. Seja entronizado nesta cidade, na região do ABC, seja entronizado no estado de São Paulo, seja entronizado neste Brasil, Senhor Jesus. Nós tomamos posse desta verdade para as nossas vidas, porque nós queremos vencer as obras da carne, em nome de Jesus. Quem concorda comigo, diga amém. Pode se assentar, queridos, aleluia. Amém. Queridos, tem série que não dá para assistir, que é muito longa. Não tenho muita paciência para assistir série, né? Quem gosta de assistir série aqui, levanta a mão. Mas tem umas pessoas que gostam. Mas tem série que é 348 temporadas, não dá. Uma série que ficou famosa aí foi a série Game of Thrones. Quem assistiu essa série do Game of Thrones? Esta série são 8 temporadas. Gente, eu não vou assistir, nem assistir.
Como disse, me recuso a assistir uma série de 8 temporadas. Mas essa série ficou conhecida mundialmente pela sua qualidade, pela história intensa, como ela foi muito bem produzida, né? E o que contava essa série, ela tratava de reinos em guerra. Eram 7 reinos que estavam em guerra no controle de um único trono, que era o trono de ferro. Todos os 7 reinos queriam este trono, né? Até botei uma cola aqui para não esquecer, porque eu não assisti a série, mas quem assistiu sabe o que eu estou falando. Então a trama era assim, era feita com relacionamentos frágeis, tinha muita traição, tinha guerra, tinha disputa de poder, tudo girava em torno de uma verdade simples. Sabe qual é? Qual era? Quem está sentado no trono governa tudo. Fala comigo, quem está sentado no trono governa tudo. Ou seja, quem ocupasse aquele trono ia definir os rumos, porque quem ocupa o trono define o rumo do reino, estabelece prioridades e exerce autoridade. Quem ocupa o trono define o rumo do reino, estabelece prioridades e exerce autoridade. Só que aqui começa a ter uma divisão, porque já não estou mais falando de ficção, tá, gente? Essa história a partir de agora deixa de ser ficção, porque eu já vou entrar na palavra. Porque assim como acontecia naquela série, cada um de nós carrega um trono invisível. Fala para quem está do seu lado, você sabia que você carrega um trono invisível? Fala para quem está do outro lado também, você sabia que você carrega um trono invisível? Então, gente, eu quero falar aqui nesta noite que cada um de nós carrega um trono invisível dentro de si. Esse trono, ele existe sim, só que ele não está no castelo, não está no lugar físico, não está aqui na igreja, não está no Palácio dos Bandeirantes, não está lá no STF, apesar que tem gente que está sentado aí que acha que é rei, não está ali no Itamaraty, não. Esse trono está no coração de cada um. E vai ter muito a ver com aquilo que você falou comigo quando você chegou aqui, viu, jovem? Presta atenção. Esse trono está no coração de cada um. Só que agora, alguém precisa ocupar este trono. De um lado está o eu, com seus desejos, né? O eu com seus achismos, com as suas dores, com seus impulsos, com as suas vontades. E do outro lado, sabe quem está? O Espírito Santo. Mas não com desejos, vontades, achismos e impulsos. Não, do outro lado está o Espírito Santo com governo, com direção, com vida abundante. Porque o governo do Espírito Santo é diferente do governo do eu. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Porque o tema dessa noite, ó, quando o eu assume o trono. Isso na verdade era o subtítulo, porque hoje eu vou falar sobre as obras da carne. Por isso o apóstolo Paulo está escrevendo aqui aos Gálatas sobre isso, sobre esses 2 tipos de governo. Ele não está falando, apesar da série ser do fruto, mas o interessante é que ele não começa falando do fruto. Ele começa falando de conflito. Ele começa falando de uma problemática que nós temos que abrir os nossos olhos. Ele começa falando das obras da carne. Porque antes de nós falarmos o que o Espírito produz, e esta série vai continuar, você não pode perder esta série, vai ter continuidade na semana que vem. Antes de se falar do fruto, nós precisamos entender aquilo que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Nós precisamos discernir quem que está governando. Porque onde o Espírito de Deus governa, o eu não tem vez. Amém? Você já teve briga com o seu próprio eu aí? Já brigou com o seu eu? Às vezes é fácil até brigar com o outro, mas brigar com o eu é difícil. Às vezes é fácil apontar o erro do outro, mas aponta o erro do eu. Às vezes é fácil falar, mas essa pessoa aqui, olha só. E aí nós não falamos do nosso próprio eu. Não colocamos um espelho na nossa frente. Porque, repito, onde o Espírito reina, o eu, ele deixa de governar. Só que onde o Espírito não reina, obviamente o eu governa. E onde o eu governa, inevitavelmente, ei, olha para mim, onde o eu governa, inevitavelmente
vai existir obras da carne. Não é fruto, porque a carne não produz fruto, a carne é infrutífera. A carne vai produzir obra. Então, olha, vamos ler novamente esse texto que é realmente importante para nós aqui. Diz assim, ó: por isso eu digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em rota de colisão, eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Até aí, 17, né? 17, isso, até aí. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele está pegando pesado, ele está exortando, está falando a verdade com amor, sim, mas está falando a verdade, está aconselhando, está trazendo clareza a uma verdade que nós vivemos ainda hoje, apesar de ter sido escrito quase 2000 anos atrás. Estas lutas, esses conflitos acontecem até o dia de hoje. Então, ele não está falando, ele está dando uma ordem: olha, vivam pelo Espírito, de modo nenhum vocês vão satisfazer a vontade da carne. Não está falando assim, olha, você virou crente, a partir de agora você não tem mais desejo carnal. Ah, você virou crente, a partir de agora você não vai ter mais vontade de comer carne gordurosa. Não é? Mas pode substituir a carne gordurosa por outra coisa qualquer. Ah, você virou crente agora. Ah, quando você teve a vida inteira bebendo aquela cerveja gelada. Quando você passa na frente daquele boteco, daquele calorzão, tem aqueles seus ex-amigos com aquela garrafa trincando de gelo. Agora eu sou crente, não tem nem mais desejo. Vai ter desejo. Mas quando você começa a pensar não apenas em comida e bebida, em outras situações, os desejos também continuarão. Vão continuar os desejos, as tentações, as lutas, porque a vida cristã não vai ser a ausência de tudo isso, não. Não vai ser a ausência de guerra, a ausência de batalha. Não vai ser a ausência de pensamentos que você não gostaria de ter. A vida cristã vai ser uma continuidade, porque vai ser uma batalha com direção. Uma batalha com uma consciência diferente, porque a partir de agora você tem a mente de Cristo. Você vai ter batalhas, mas vai ter direção no meio dessa batalha. Vai ter guerra, mas vai ter direcionamento do céu. Porque nós temos a mente de Cristo. Repita comigo: eu tenho a mente de Cristo e tenho direção no meio da batalha. Amém, queridos? Então, quando eu estou falando aqui, olha, o apóstolo Paulo está falando, olha, o Espírito, ele deseja o que é contrário à carne, a carne deseja o que é contrário ao Espírito. Essa carne não é esse osso que está em pé, esse esqueleto com essa carne em volta. Não é o nosso corpo humano, exatamente o corpo físico. Esta carne é um ser, sou eu e você, né? É uma pessoa, é um ser, é a natureza humana sem a direção do Espírito. Quando você lê carne, você traduz e substitui natureza humana sem direção do Espírito. Então carne é o quê? É natureza humana sem a direção do Espírito. É isso. Ah, sei, a pastora conta o testemunho dela, né? Que ela achava que quando ela fosse batizada, ela não ia ter mais vontade de vestir calça comprida. Porque na igreja que ela ia, era proibido usar calça comprida. E nem passar batom, né? Tudo isso, meu Deus do céu, então não era igreja, era o que é isso? Não podia assistir televisão, nem passar batom, nem mais calça comprida, e mais algumas coisas que você deve imaginar. Então ela falou: eu vou me batizar, porque eu tenho certeza que quando eu me batizar, eu não vou ter mais essa vontade de usar calça comprida. O que aconteceu? Se desviou, porque ela continuou tendo vontade de usar calça comprida. Então a vontade vai existir, mas a natureza humana sem a direção do Espírito vai ser guiado pela carne. E não esse tipo de vontade, como eu falei aqui, que é uma pura imaturidade cristã. Não, são vontades muitas vezes que traz peso para as nossas próprias vidas,
que traz peso para cada um de nós. Então nós entendemos aqui na palavra que o espírito e a carne não trabalham em conjunto. Eles não cooperam entre si, mas estão em conflito. O espírito e a carne, eles competem, na verdade. Eles não cooperam entre si, mas competem entre si. Há uma competição. E você precisa saber quem é que vai ganhar essa competição. O espírito ou a natureza humana sem a direção do espírito? O espírito ou a carne? Porque em nosso coração só existe um trono. Amém? Ou o espírito governa ou o eu governo. E nessa noite é uma noite de denúncia. Eu quero aqui denunciar o que acontece quando o eu assume o trono. E eu e você precisamos aprender essa lição hoje de uma vez por todas, para começar a colocar em prática e vencer situações onde o eu está governando, e depois você vai se envergonhar, vai se entristecer, vai ser condenado, acusado, porque deixou o eu governar. Quando o eu governa, você faz todas as coisas que você nem imagina. E o apóstolo Paulo está denunciando aqui. Está denunciando que a carne, quando o eu governa, permite que a carne produza obras. Mas olha que interessante, nós vamos aprender ainda nessa série. O espírito, ele produz o quê? Fruto, não é verdade? O espírito, ele produz fruto. E a carne produz obra. O espírito gera fruto e a carne produz obra. Quando você pensa na palavra obra, qual é a primeira coisa que te vem à mente? Pode responder, tá, gente? Qualquer um pode responder. Primeira coisa que vem na sua cabeça, quando eu falo a palavra obra, o que te vem na sua mente? Olha aí, construção, é isso. Agora a construção se faz com moleza ou com esforço? Quando você acaba uma construção, você sai cansado? Você sai feliz, nossa, como eu estou animado, como eu saí renovado de ter carregado 5 sacos de cimento, carreguei 10 pacotes de areia, fiquei o dia inteiro enchendo laje com meu irmão, nossa, que alegria, tô renovado. Você sai assim? Claro que não. Meu sogro teve a brilhante ideia, quando eu estava namorando com a pastora, de me chamar para ajudar na reforma da casa dele. Eu só dava aula de violão. A única coisa que eu carregava era violão, gente. Então imagina eu carregando lata de areia. Eu carregava com o dedinho assim, ó. Carregando areia, com o dedinho assim de lado. Aí a pessoa começou, olha só como deu o dedinho dele, porque é dedinho de violonista, que eu tinha que deixar separado para tocar violão. E eu não percebia isso, mas todo mundo percebeu que eu estava com o dedinho de lado, né? Bem assim, parecendo francês, né? Carregando uma taça de champanhe. Mas você sai esgotado. E você sabe que quando a carne começa a produzir as suas obras, isso te cansa. Em algum momento vai cansar. Naquele momento, poxa, foi legal. Você sentiu até prazer, sentiu alegria, satisfação em ver o outro derrotado, em ser invejoso, em ser um mentiroso, em ser um feiticeiro. Naquele momento você produziu essa obra, você viu? A carne ficou feliz. Mas vai chegar o momento que isso vai ser cobrado e vai te cansar. Porque a obra traz cansaço. Traz cansaço, porque obras exigem esforço humano, diferentemente do fruto, porque o fruto não vai exigir esforço, vai exigir que você esteja conectado numa fonte. Olha a diferença. A carne produz obra, exige esforço, mas fruto exige conexão com a fonte. Que fonte que é essa? O rio das águas vivas que sai do trono de Deus. Uma árvore conectada perto de um rio vai produzir fruto. E nós somos árvores diante do Senhor e precisamos estar conectados no rio do Espírito para produzir fruto neste tempo. Amém? Salmo 1 diz isso. Antes será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo que ele fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso não subsistirão no dia do juízo. Nós, como filhos de Deus, somos árvores, precisamos estar plantados junto a estas correntes de águas poderosas, que é a presença do Espírito Santo de Deus. Nós estivemos 24 horas aqui conectados com este rio de água viva, bebendo dessa fonte. Por isso eu tenho certeza que muitos frutos vão surgir nos próximos dias. Amém? Então você precisa estar conectado com este rio, porque senão você vai só manifestar com eu no trono obras da carne. E aí o apóstolo Paulo traz essa denúncia. As obras da carne revelam um coração que é governado por si mesmo.
E nós vamos ver, olha, vamos ver que obras são essas. Vamos lá, verso 18. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. 19 vem a denúncia. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Tudo isso acontece quando o eu está no governo, quando o eu está no trono. E nós podemos até organizar essas manifestações em áreas muito práticas da nossa vida. O que acontece quando o eu está no trono? Uma das primeiras áreas que é atacada, sabe o que é? É a área sexual. Porque você pega uma parte dessas obras da carne, tem a ver com a área sexual. Porque diz ali, imoralidade sexual, impureza, libertinagem. Ou seja, nesta primeira área, que é a área sexual, o eu está descontrolado. O eu tem seus desejos sem freio, sem limites, sem aliança. Quando o eu está no governo, ele não está preocupado com a aliança. Porque aquele que está com esta área comprometida, a primeira coisa que ele não tem, que ele derruba na sua vida, é a aliança. E o nosso Deus é um Deus de aliança. Fez aliança com Adão, fez aliança com Abraão, fez aliança com Noé, fez aliança com Moisés, fez aliança com Jacó, fez aliança com José. Nosso Deus é um Deus de aliança e nós precisamos ser pessoas de aliança. Olha, eu tenho uma aliança com o Senhor, não vou cair na imoralidade sexual. Eu tenho uma aliança até com, se eu não sou casado, com meu futuro cônjuge, já tenho uma aliança com ele sem conhecê-lo. Porque eu não vou me entregar agora na minha juventude, comprometendo a aliança daquele que Deus já resolveu para mim, daquela que Deus preparou para mim. Que os jovens que estão entendendo, digam amém. E você também, querido meu irmão, minha irmã, se eu tenho uma aliança com alguém que eu amo, que eu fiz votos diante do altar, esta aliança não pode ser quebrada. O eu tem que sair do trono e o Espírito tem que governar. Amém? Isso acontece quando o eu está no trono. É isso que acontece. E aqui, queridos, nós vamos dividir, organizar isso. A primeira área será a área sexual, a segunda área é a área espiritual. Porque ele fala, olha só, idolatria e feitiçaria. Isso tem a ver com uma área espiritual das nossas vidas. Pastor, mas tomando a igreja aqui não tem nenhum feiticeiro, nenhum idólatra. É? Sabe qual é a definição de idolatria? É quando nós tiramos Deus do trono. E podemos colocar qualquer coisa junto com esse eu. Posso colocar um carro junto com esse eu. Eu posso colocar minha noiva, minha namorada. A minha namorada está no meu trono. Eu posso colocar o meu namorado, meu noivo. Eu posso colocar o meu ministério no trono ao invés de colocar Deus. Ao invés de colocar Jesus. Posso colocar um filho no trono. Eu posso colocar qualquer coisa. A minha carreira profissional. Não, minha carreira é mais importante do que tudo. Então, se for necessário, eu vou passar por cima mesmo. Eu vou puxar o tapete, eu vou deixar outras coisas para trás. O que sobrar de tempo, se sobrar, veja alguma coisa depois para ver a minha parte com Deus. Isso é uma idolatria. E o que é feitiçaria? Feitiçaria é quando você se torna rebelde contra a palavra. E por conta dessa rebeldia contra o Senhor, você coloca outros sistemas espirituais no lugar de Deus. Você é o eu tentando acessar ou controlar o espiritual sem submissão a Deus. Isso é idolatria e feitiçaria. Quando eu assume, não é, o trono, nesta área espiritual se manifesta idolatria e se manifesta feitiçaria. Desde o começo, o Senhor falou já lá em já em Êxodo, quando ele falou sobre os 10 mandamentos, o que Deus falou? Não terás outros deuses além de mim. Qual que é o deusinho de letra minúscula que você tem colocado aí diante do Senhor? Qual que é o deusinho que tem assumido o trono no lugar do Senhor? Está na hora de você deixar o Espírito Santo ser entronizado na sua vida de uma vez por todas, em nome de Jesus. Posso ouvir amém, igreja? Mas se o eu insistir em ficar no trono, há uma área, além desta área sexual, além da área espiritual,
há uma área que ele também consegue influenciar, que é a área relacional, onde nós nos relacionamos uns com os outros. Se o eu está no trono, vai produzir o quê? Inimizade, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, divisão, inveja. É o eu que está ferido. O eu ferido no trono. Pensa numa pessoa mimada tomando conta de tudo. Pensa naquele garoto, quando eu jogava bola, quando o dono da bola era o garoto mimado, meu Deus, se ele acontecesse, se o time dele estivesse perdendo, pegava a bola, ele vai embora. Ah, acabou o jogo, acabou agora, deixa quieto, estou levando minha bola. Ele era o dono da bola, podia acabar o jogo qualquer hora. Assim é também um cristão com o eu mimado, com o eu no trono, com o eu ferido. Vai gerar inimizade, vai gerar discórdia, vai ficar todo enciumado, qualquer coisa gera ciúmes. Achando que é dono das situações das pessoas, a sua área relacional está sendo comprometida. Isso vai gerar o quê? Ira. Ah, pastor, mas de vez em quando eu fico com raiva, mas fico irado. Tá, mas por quanto tempo? Porque a Bíblia tem um prazo para ira, tá? Quem lembra desse texto que a Bíblia diz sobre isso? Levanta a mão. O que fala lá? Hã? Não se deixe pôr o sol. Tem um time aí, gente. Ah, tô irado. Ó, o sol está quase se pondo. Já resolveu a situação? Tô irado com o pastor. Antes do pôr do sol, você tem que me ligar para ver o que está acontecendo. Tô irado com a minha varoa. Tô irado com o meu marido. Não se deixe pôr o sol sobre a vossa ira. E ele complementa: e não deis lugar ao diabo. Porque uma coisa puxa a outra. Aí você fica cheio de egoísmo, promovendo divisão, promovendo facção, promovendo inveja. É o eu ferido tentando se proteger, tentando se afirmar, tentando se confirmar no trono, tentando dominar a situação, mas o eu não vai conseguir dominar, não vai gerar mais bagunça, pessoal. Vai ficar mais descontrolada. O seu relacionamento vai ficar mais comprometido, fragilizado, vulnerável. Tira o eu do trono, pelo amor de Deus, e deixa o Espírito Santo assumir. Amém? Deixa o Espírito Santo de Deus assumir, para que se manifeste o fruto do Espírito. Aleluia. Olha só que interessante. Tem mais uma área, além da área sexual, além da área espiritual, além da área relacional, existe a área dos excessos. A área dos excessos. Quando você fala para você mesmo, quando eu estou no trono, você fala assim: quem tem limite é município, eu não tenho limite nesta noite. Não é? Ah, acabou o limite na minha vida. Aí você entra na área dos excessos, que ele fala: embriaguez, orgia, glutonaria, coisa semelhante. Pode colocar tudo aí que excede. Cuidado com a área dos excessos. Se o eu está no trono, você não vai conseguir colocar um limite. Não, eu tenho o controle. Quando eu chegar naquele ponto, eu vou dizer não. Não vai dizer. Quando chegar na beira do precipício, eu volto. Se você está com eu no trono, na área dos excessos, você vai cair. Está entendendo isso? Porque a área dos excessos que gera essas bebedeiras, essas orgias, essas glutonarias, essas coisas semelhantes, são os vazios internos, o vazio tentando ser preenchido por alguma coisa. Os vazios internos tentando ser anestesiados. Esta anestesia não vai servir para nada. Vai passar a anestesia, aí vem a ressaca, vem a enxaqueca, vem a dor, vem o choro, vem tudo. Não vem o arrependimento. Sabe o que vem? Vem o remorso ao invés do arrependimento. O que foi que eu fiz? Porque você excedeu. Não, olha, por que eu falei aquilo na hora da briga? Não, eu tenho que ter a última palavra. Você vai escalonando e vai falando, quer falar por cima e quer falar mais um pouco. Tá na área dos excessos. Ah, eu vou falar, eu vou superar, eu vou ofender mais. Se não for o suficiente, vou começar a ofender agora a família. Agora eu vou ofender o pai, vou ofender a mãe, vou ofender a terceira, quarta, quinta geração. E vai entrando na área dos excessos, vai escalonando. Sabe por quê? Porque o eu está no trono. É uma noite de denúncia. É uma noite de nós entendermos e encararmos estas verdades. E sermos alertados, porque há um alerta apostólico aqui.
Tem uma advertência sobre tudo isso. Depois de eu ter falado dessas 4 áreas aqui, que o eu consegue influenciar, consegue nos colocar de uma maneira vulnerável e descobertos, o apóstolo Paulo, ele traz um alerta. Metade do verso 21. Eu os advirto, como antes já os adverti. Coloca aqui na tela. Tem como dividir no meio? Aqui, ó. Vamos ler todo mundo junto, essa parte aqui final. Aqueles que praticam estas coisas, diga bem forte. Olha aí. Não herdarão o reino de Deus. Você passa a comprometer até aquilo que foi entregue como herança para você. Ah, mas foi um deslize. Não foi. Foi uma queda ocasional. Não foi, porque esse governo está aí já faz um tempo. Ah, eu estou falando de um tropeço no caminho. Não, está falando não. Isso não é o apóstolo Paulo não está falando de tropeço. Não está falando de uma queda, olha, foi sem querer, querendo. Não. O apóstolo Paulo está exortando sobre um estilo de vida que, se acontecer com eu no governo, é uma vida sem arrependimento. Porque o eu está governando sem resistência nenhuma. O eu está governando, o cara não se prontifica para orar, para buscar, para jejuar, para vir para a casa do Senhor, para fazer parte de um grupo de comunhão, para fazer parte de um grupo de pessoas que todos nós somos errados e falhos, errantes e falhos, mas temos o objetivo de buscar a Deus. Se você não está nem no meio de um grupo que quer buscar a Deus, quer dizer que o eu governando não está encontrando resistência nenhuma. E se nós estamos aqui, mesmo falhos como nós somos, estamos aqui pelo menos tentando colocar resistência para o eu. Estamos trabalhando nisso. Quando eu me posiciono como adorador, quando eu me posiciono para trazer as pessoas para a igreja, quando eu paro para ouvir a palavra, quando eu ouço conselhos e tento colocar em prática, eu estou colocando resistência para o governo do eu. Então está na hora de você começar a levantar resistências para este eu no governo. Amém, igreja? Então, diante disso, queridos, qual que é o maior desafio que esta palavra de hoje, nesta série, nos entrega? O maior desafio é destronar a carne. O maior desafio é destronar o eu. Esse desafio é mais difícil do que produzir o fruto do Espírito. Eu vou te explicar por quê. Porque é uma verdade que nós temos que abraçar aqui nesta noite. Sabe por quê? Porque a carne, ela não precisa ser ensinada. Nós temos talvez alguns milênios, bota milênio sobre milênio de existência como espécie humana, e muita coisa a gente carrega de uma forma assim, como se fosse uma memória genética, não é? Uns dizem que tem outra palavra que fala sobre isso, arquétipos da humanidade. Nós carregamos esses arquétipos. Então tem coisa que a gente faz sem ninguém ensinar a gente, tá? Você pega um cachorrinho e joga na água, ele sai nadando. Por que ensinou ele a nadar? Está ali, está na memória geracional sobre ele. E a nossa carne também carrega uma memória que ela não precisa ser ensinada. Ela se manifesta sozinha, tá? Ah, tá, aquela menina, deixa ela aquele cantinho para não se misturar com ninguém. Daqui a pouco tá fofocando, mentindo, tá batendo na cara dos outros. Sem ninguém ensinar. Nossa, essa é sangue ruim, né? O pessoal fala, né? Nossa, essa aí tem um sangue ruim. Não, o sangue não, trouxe de você, puxou de você. Essa é carne de pescoço, porque aprendeu geneticamente. Por isso, a carne ela acaba se manifestando sozinha. Só que o espírito, diferentemente da carne, o espírito precisa ser acolhido. Vem, espírito. Jesus, eu te aceito. Espírito Santo, eu quero te obedecer. O Espírito precisa ser acolhido. O Espírito precisa ser obedecido. O Espírito Santo precisa ser seguido. Diferentemente da carne, eu preciso convidar o Espírito Santo. Por isso que o maior desafio é destronar a carne. Esse é o maior desafio. Destronar a carne. O difícil não é produzir o fruto, já falei para vocês. Mas o difícil é tirar a carne do trono. Fala, carne, larga o osso. Acabou o seu tempo. Acabou. Agora é o Espírito que vai comandar.
Esse vai ser o fruto. O fruto do Espírito não vai nascer da minha vontade da carne, não nasce de uma vontade pessoal, da força de vontade, vai nascer de uma submissão diária, todo dia. Espírito Santo me ajude, Espírito Santo bom dia, Espírito Santo vai comigo, Espírito Santo vamos para o trabalho, Espírito Santo vamos para a igreja, Espírito Santo vem almoçar comigo, Espírito Santo vamos namorar junto, Espírito Santo faz parte do meu casamento, Espírito Santo eu quero ser submisso a Ti. Assim o eu começa a sair do trono. Aqui está o verdadeiro esforço de nós declararmos nesta guerra pessoal que somos submissos ao Espírito Santo de Deus. Assim nós podemos tirar a carne do trono através dessa submissão diária. Não vai ser o esforço humano tentando parecer espiritual, porque aí já se denuncia. Você não está pedindo força para o Espírito Santo, mas quer fazer cara de espiritual? Não vai colar. Quer fazer jeito de espiritual? Quer vestir roupa de espiritual, cabelo de espiritual? Não tem como. Uma hora as máscaras caem, a hipocrisia se desfaz. Não é esforço humano tentando parecer espiritual, é dependência real daquele que está governando. E eu profetizo nesta noite: o Espírito Santo vai governar a sua vida em nome de Jesus. Amém? Nós temos que compreender isso. Este é o nosso desafio, destronar a carne. Eu estou quase caminhando para a conclusão desta noite, mas antes eu preciso falar e te entregar uma chave, que está no verso 16. Nós já falamos aqui, verso 16, e também no verso 25. Vamos começar com o verso 25. 25 diz assim: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. E no verso 16, na versão revista e atualizada, porque eu li hoje, né? Vivam pelo Espírito. Mas na versão revista e atualizada, sabe o que diz? Andai no Espírito. Olha, digo, porém, andai no Espírito e jamais, olha, é muito tempo, hein? Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência, o desejo da carne. O que quer dizer? Este andar no Espírito é a chave que você precisa tomar posse nesta noite. Sabe que chave é essa? Eu preciso andar no Espírito. Diga comigo, eu preciso andar no Espírito. Olha que palavra rica, uma palavra que parece tão simples, que nós desvalorizamos as coisas simples, viu, gente? Desvalorizamos. Você que é viciado no chat GPT, pergunta para ele qualquer dia desse: o que você faria se você fosse um dia um ser humano? Você vai ver quantas coisas simples que ele vai falar, que nós desvalorizamos. E este verbo que parece ser simples, mas não é, o verbo de andar, ele implica um ensinamento poderoso. Todo dia nós andamos. Tem alguém que fica no sofá o dia inteiro, não anda nem um passo? Levanta a mão. Senão eu vou orar para sair da paralisia agora, em nome de Jesus. Se você não tem uma dificuldade de mobilidade, nós naturalmente andamos todos os dias. E o andar implica em ter experiências. Cada lugar que você vai andando, você vive uma experiência. Quando o apóstolo Paulo fala andai no Espírito, ele está falando de um estilo contínuo de vida. Enquanto você anda, faça a sua vida estar ligada no Espírito. Enquanto você anda, ande com o Espírito, ande no Espírito. Andai no Espírito quer dizer que continuamente eu estou tendo experiência com Ele, eu estou falando com Ele, estou me submetendo a Ele, eu estou aprendendo com Ele, porque eu estou andando no Espírito. Amém? Então, para viver esta vitória, para destronar a carne, a chave é andar no Espírito. Aí muita coisa vai fazer sentido para você. Você está andando no Espírito? Aí quando você for responder com a boca grande, com a língua comprida, com a língua ferina, opa, eu tô andando no Espírito? Deixa eu ouvir antes de agir. O Espírito está aqui comigo. Deixa eu ouvir primeiro, antes de criticar, ou de expor, ou de xingar. E muitas vezes você vai xingar de uma forma desonesta, porque você não teve o entendimento do todo. Espera aí, se eu estou andando no Espírito, quer dizer que a palavra dele vai ter peso e poder na minha vida. Então eu vou me submeter a esta palavra. Estou andando no Espírito. Aleluia. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito.
esta palavra vai ter poder, vai ter importância. Tem gente que não está dando importância para a palavra. Por quê? Porque o eu está no trono. Mas, quando eu dou importância para esta palavra, já que estou andando no Espírito, eu passo a ser confrontado. As minhas próprias atitudes, as minhas próprias ações são confrontadas pelo Espírito Santo do Senhor. E aí eu vou ver, olha, eu preciso mudar isso. Se eu não estou conseguindo, vou precisar de ajuda. Pastor, me ajuda, líder, me ajuda. Me dá um direcionamento. Eu já identifiquei algo errado na minha vida. Eu estou andando no Espírito, mas não está mudando. Será que eu preciso fazer mais alguma coisa? Se submeta à palavra. Porque se eu estou andando no Espírito, eu vou dizer não para o eu, e vou dizer sim para Deus. Temos que ter coragem para falar não para o eu. É necessário ter coragem. A palavra do crente é sim, sim, não, não. Tem gente que fala sim para tudo. Outros falam não para tudo. Tem que ter essas duas palavras, sim e não. O sim tem que ser sim, o não tem que ser não. Tem que falar, não é? Por conta de nós não temos este poder, esta autoridade de andar no Espírito, e a gente fala sim, Senhor, para tudo, tem muita gente que está se lascando por causa disso, não é? Não leu Provérbios, tem gente sendo fiador de gente que não paga, tem gente entrando em enrascadas porque está dizendo sim para tudo, indo em lugares que não deveria ir, entrando em sociedades que não deveria ter entrado, entrando em relacionamentos errados, por desespero, por dependência emocional, dizendo sim para tudo por primeiro que aparece. Mas quando o Espírito assume o trono e o eu é destronado, você vai dizer não para o teu eu presunçoso, para o teu eu preguiçoso, você vai dizer não para o teu eu dependente emocional, você vai dizer não para o teu eu mentiroso, você vai dizer não para o teu eu e dizer sim para Deus. Deus pode tratar a minha vida, porque eu quero que o Espírito Santo comande toda a minha história. Amém? Então permita nesta noite que o Espírito conduza decisões, reações, caminhos, tomadas de decisões, como eu já falei aqui, todos os dias. Você anda todo dia? Sim ou não? Então o Espírito vai comandar todo dia. Andai no Espírito, aleluia. E para concluir esta ministração, queridos, o trono está vazio por enquanto, hein? Uma pergunta sai do trono. É uma conclusão reflexiva. A pergunta que sai do trono nesta noite, sabe qual é? Esta pergunta final, não precisa ser teólogo para responder, ter 40, 50 anos de crente para responder, não. Você tem que ser sincero. A pergunta que eu te faço, que o trono faz é: quem está sentado no seu trono hoje? O eu, com vontades, impulsos, com dores, respondendo às dores, respondendo às situações que você viveu na sua vida que você não soube elaborar, respondendo aos seus impulsos carnais, desejos sexuais, respondendo aos seus pensamentos pecaminosos, ou o Espírito com governo, direção e vida? Porque o Espírito vai trazer governo, direção e vida. E é isso que nós precisamos, porque onde o Espírito governa, a carne vai perdendo a força. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar a minha carne. Fazer a tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida. Quando o Espírito governa, a carne perde força e o fruto começa a aparecer, aleluia. O fruto começa a aparecer e você vai aprender na semana que vem, aleluia. Você vai aprender na semana que vem o que acontece quando o fruto aparece, aleluia. Quem deseja hoje manifestar o fruto do Espírito? Mas eu quero fazer outra pergunta. Quem deseja hoje, mais do que isso, destronar a carne? Glória a Deus. Feche seus olhos onde você está. Oh, aleluia. Eu não sei, talvez hoje você não esteja vivendo uma rebeldia escancarada. Olha lá vai o rebelde. Não, não é assim não. A rebeldia às vezes não aparece de forma escancarada. Mas talvez você está percebendo hoje que em algumas áreas da sua vida, o eu está querendo voltar a sentar no trono. O eu não está completo, mas está só uma perninha ali.
sentando, pouco a pouco está empurrando o Espírito Santo de lado. Não vai dar para dividir esse espaço entre o Espírito e o eu. E aí você percebe que em algumas áreas o eu está voltando a sentar no trono, sem culpa, sem condenação, mas com honestidade diante de Deus. Eu quero te chamar para pedir para que o Espírito Santo seja convidado, porque o Espírito Santo não força a governança. O Espírito, ele é convidado. Em nome de Jesus, se hoje você entende que precisa destronar a carne em alguma área, dos pensamentos, das emoções, das decisões, dos relacionamentos, hoje é o dia de rendição. Aleluia. Aí onde você está, com os teus olhos fechados, eu vou pedir para que todo mundo faça essa oração hoje, tá, gente? Eu não vou falar, quem está sentindo fica em pé, porque essa mensagem é para todo mundo, tá? Eu quero que você coloque a mão no teu coração e repita assim comigo nesta hora: Espírito Santo, eu reconheço que preciso do teu governo. Eu desço do trono agora. Eu te entrego o controle. Guia meus passos. Transforma meus desejos e faz nascer em mim o teu fruto. Em nome de Jesus. Agora quero que você faça uma oração, você agora com sinceridade, você e Deus, vai orando. Olha, coloca as suas áreas diante do Senhor, porque onde há rendição sincera, a transformação acontece com realidade, ela é real a transformação. Em nome de Jesus, aleluia, aleluia, aleluia. Fale com o Senhor, Senhor, esta área, olha, eu fui envergonhado, nesta área eu fui pego no flagrante, e me senti remorso, mas não senti arrependimento. Senhor, esta área está me comprometendo, ninguém sabe, mas eu estou vendo que meu futuro está sendo comprometido por conta dessa situação. Agora você vai falar com o Senhor e vai pedir: Senhor, eu quero nascer do teu Espírito de novo. Eu quero matar a minha carne. Vai falando com o Senhor aí no seu lugar. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, vem, Senhor. Nós estamos aqui para viver esta verdade espiritual. Enquanto o teu povo ora e clama, queremos viver esta verdade. Queremos viver, Senhor, aquilo que o Senhor tem nos ensinado nesta noite, em nome de Jesus. Diga assim: eu recebo nesta noite esta palavra poderosa. Aquilo que foi denunciado já caiu por terra, e eu estabeleço o governo do Espírito na minha vida para preservar a minha história, o meu futuro, os meus relacionamentos, a minha casa, o meu ministério. Todas as áreas da minha vida serão impactadas pela presença do Espírito Santo no meu trono, em nome de Jesus. Pode aplaudir bem forte ao Senhor, aleluia. Diga glória a Deus. Aleluia. Estenda suas mãos para frente e te espero na quarta-feira, série maravilhosa sobre princípios espirituais. Qual é o nome da série da quarta-feira? Disciplinas espirituais. Na quarta, domingo estaremos novamente aqui, eu e você, toda a família, toda a cidade de Santo André, Mauá, Diadema, todo mundo, convida todo mundo, porque esse lugar vai ficar pequeno para as pessoas que querem ser marcadas pela presença do Senhor. Posso ouvir um amém? Estenda as mãos para frente, com o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as ricas consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu futuro, hoje para todos sempre, e você veja as consequências e as vitórias decorrentes de ter o Espírito Santo no trono da tua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E toda a igreja diga, dê um forte aplauso a Jesus. Deus te abençoe e ótima semana.